Oi, vida, tudo bem? Essa é a minha intro. Legal. Eu sou o Mimic e esse é provavelmente o meu primeiro vídeo nesse canal. Então, muito obrigado por clicar nele. Tamo junto e vamos lá. Pra quem não sabe, o Sonic Racing Crossworlds é um jogo que tá pensado a ser lançado no Brasil no dia 25 de setembro, mas teve digamos que um teste, que não era exatamente um teste, era mais ou menos uma forma da SEGA ver se, tá- o teste era um teste, mas não era um teste pra gente, sabe? Era um teste pra própria SEGA, de ver se eles conseguiam deixar os servers online bonitinho e tudo mais. Era mais ou menos um teste, mas ao mesmo tempo era um teste pra gente, que ao mesmo tempo era um teste pra eles, mas não era um teste pra gente. Enfim, no dia 1 de setembro de 2025, às 21h59, no horário de Brasília, terminou esse teste e ficou exatos 2 dias no ar, esse testezinho. Eu testei ele dia 1 e eu queria falar as minhas experiências sobre o jogo e quais foram as minhas primeiras impressões do jogo e um pouco da minha história com os jogos do Sonic de corrida e minha reação e meus sentimentos sobre algumas coisas que aconteciam no meio da minha tela. Tipo, rolava um monte de coisa sem parar, então. E eu queria falar delas um de cada vez, então vamos lá. Bom, acho que vale relembrar que Sonic Racing Crossworlds é mais um título de uma franquia de jogos do Sonic que começou com o crossover Sonic All-Stars Racing, e aí depois teve o Sonic All-Stars Racing Transform, e aí depois teve o Team Sonic Racing, que, diferente dos outros jogos, não era um crossover de vários jogos da SEGA, era mais uma parada pro Sonic mesmo. E agora tem esse jogo, que continua essa franquia. E ao mesmo tempo tem a franquia Sonic Riders, que vale a pena mencionar porque tem muita coisa dele aqui. E eu nunca joguei Sonic Riders, mas eu sei que tem uns personagens do Sonic Riders e eu imagino que a gameplay seja parecida. Ou talvez não, porque a maioria dos jogos lançou pro Wii e o outro lançou pro Kinect. Enfim, eu nunca joguei nenhum dos Sega's All-Stars Racing, mas eu joguei bastante o Team Sonic Racing. Eu não cheguei a zerar e faz muito, muito tempo. Mas eu consigo ver que tem várias coisas que foram retiradas desse jogo, aprimoradas e deixadas aqui ao mesmo tempo. E, de novo, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, então eu posso até pesquisar uma hora ou outra, mas eu acho que isso perde um pouco do sentimento que eu queria passar, que é nesse vídeo, que seria um bagulho meio que sem roteiro, sem nada. Eu queria ir direto ao ponto e conversar com vocês sobre o que aconteceu. Então, o que eu tô tentando dizer é que eu posso confundir algumas coisas que tinha e algumas coisas que não tinha. E, e eu não quero que você pense que eu tô desvalorizando um jogo ou dizendo que uma é a cópia do outro. Eu só quero discutir e falar sobre isso, porque, de novo, eu gostei do jogo e eu já vou falar o que eu achei dessa. Não é tech demo, né? É tipo um teste pra ver online. É isso aí. Bom, eu acho que seria legal começar dizendo que os Team Sonic Racing eu joguei no PlayStation 4 e o Sonic Racing Crossworlds eu joguei no Nintendo Switch. Então, em questão gráfica, eu não acho certo ficar comparando. Na verdade, eu acho que eu nem vou tentar comparar. Eu vou direto ao ponto e dizer que a versão de Nintendo Switch, ela tem uns granulados, dá pra ver que ela dá pra ver uns pixels, dá pra ver uma imagem mais embaçada, mas ainda é totalmente jogável e ainda é bonito pelo que se propõe. Bom, tem um momento que acho que tá mostrando tá mostrando agora que quando deu zoom nos personagens, tinha alguns momentos que eles pareciam que eram feitos de plástico, que eram meio duros. Tinha tem esse aqui, que é da
da Cream, mas tem um que aconteceu comigo com o Sonic, mas eu não consegui gravar. Mas isso não incomoda nada, foi só uma parada rápida e, de novo, eles podem mudar isso na versão completa. Mas a parte gráfica não me incomodou muito, de verdade. Não sei se é porque eu já tô acostumado com jogos mais embaçados, mas eu realmente acho que, independente de quão pixelizado ou embaçado o jogo parecia, o que, de novo, não atrapalhou nada, tava tudo de boa. Eu realmente não noto esse tipo de coisa muito. Eu só tô aqui por causa que é legal falar pra vocês, né, minha opinião. Mas esse jogo continua sendo bem bonitinho, eu gostei dos gráficos. Eu já vou falar dos cenários, mas tipo, a qualidade gráfica tá tranquilo, pelo menos no Nintendo Switch tá tranquilo. Provavelmente nos consoles mais potentes vai tá mais. Provavelmente no Nintendo Switch 2 vai tá mais potente ainda, mas a gente vai ter que ter certeza. Eu não vi gameplay da versão de Switch 2, então não tenho certeza como foi. Mas a qualidade gráfica tá tranquila, pelo menos nos padrões, né? Mas eu consigo me ver jogando esse jogo tranquilo, independente da parte gráfica, porque nesse jogo pelo menos não incomodou. Outra coisa que eu queria mencionar é que quando você entra no jogo pela primeira vez, você é recebido com uma animação de abertura e uma música. E uma coisa bem legal e interessante é que essa música foi composta pelo Nate Wants to Battle, que é conhecido por fazer fanclips, não fanclips, músicas de fã, covers de animes e videogames. Eu já tinha visto ele, eu já era fã dele porque eu ouvia as músicas dele quando eu era pré-adolescente, as originais dele. Na verdade tinha uma música do Panic! At the Disco que eu achava que era dele, mas era só cover. Mas eu também ouvia umas músicas que ele mesmo fez. E ele também, não é a primeira vez que ele aparece nesse tipo de coisa oficial do Sonic. Ele apareceu na orquestra, que, se não me engano, eu não lembro se ele cantou Sonic Unleashed ou Colors, ou os dois, mas é legal ver ele aqui. Eu não gostei muito da música, dito isso. Sei lá, eu não sei se é por causa do ritmo, talvez eu tenha que ouvir mais vezes para começar a gostar, mas de primeira mão não tava tão legal assim não. É legal que, se não me engano, eles fizeram isso de pegar a música da abertura e fazer vários tipos de músicas diferentes com o jingle dessa abertura, mas a música original eu não curti muito. Mas acontece. E de qualquer jeito, depois que a música acaba, você é mostrado a essa linda, maravilhosa tela de... Eu tô de Menux, falo, esqueci. Enfim, é uma tela bonita. Eu acho que dá pra falar isso pelo menos. Não é só uma tela bonita, uma arte colorida. Mas... só isso pra falar, não sei porque eu tô passando tanto tempo falando dessa tela. Após isso, você é direcionado ao menu principal. E a primeira impressão que eu tive quando eu vi isso pela primeira vez era Game Live Service, porque primeiro que mostra qual personagem você usou pela última vez, e só do lado da tela tem as opções e tudo mais, lembrando jogos tipo Fortnite, esse tipo de coisa, sabe? Não que eu tenha alguma coisa contra jogos live service, só me deu um pouco esse sentimento mesmo. Mas depois disso eu fiquei bem feliz que eu vi o guaxinim do Team Sonic Racing e eu já comecei a perceber que ia ter várias coisas do Team Sonic Racing, o que, de novo, não tem problema nenhum pra mim,
eu posso ficar comparando aqui e ali, mas não significa que eu acho necessariamente que são coisas ruins. Eu acho que o que eu tô tentando dizer é que eu esperava uma tela mais parecida com Team Sonic Racing, sabe? Ou algo mais parecido com a saga All Stars. Algo mais casual. Mas não é que me decepcionou, é que só não tava esperando mesmo isso. Eu acho que é legal eu falar primeiro do modo single player, ou o pouco que a gente teve, que a SEGA nos deixou jogar, porque esse teste era mais focado no online. E antes mesmo de você ter acesso ao online, você tinha que jogar pelo menos uma vez uma Grand Prix. E então eu vou falar direto da Grand Prix e depois eu falo do modo online. Após entrar no modo single player, você é mostrado a seleção de personagens. E por agora é pouco personagem, tinha uns que estavam não dava pra mexer de jeito nenhum, e tinha o Joker, que eu já vou falar sobre ele e sobre o evento dele daqui a pouco. E, bom, você tinha essa seleção básica. Uma coisa que eu achei bem legal é que eles ainda usam personagens de jogos como Sonic Lost World, mesmo o jogo sendo meio controverso e dividir os fãs um pouco. Eu acho bastante legal que eles ainda usam esses personagens, porque, ei, eu gosto de Sonic Lost World, e não só por isso, não é só porque é um jogo meio divisivo que significa que esses personagens não são legais de controlar, ou os designs são legaisinhos. Enfim, o que eu tô tentando dizer é que eu acho legal que tem coisa do Sonic Lost World aqui. Da mesma forma que eu acho legal que tenham colocado aquela personagem do Sonic Boom no Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos. Desculpa a menção desse jogo aqui, é que, de novo, esse vídeo não tem roteiro e eu tô falando tudo na hora. Uma coisa que eu acho importante mencionar é que, se não me engano, bem parecido com o Team Sonic Racing, os personagens são divididos em mecânicas. Força, agilidade, esse tipo de coisa, sabe? E eu vou ser sincero, eu não usei muitos personagens além de Shadow e Joker, e já vou falar do Joker, mas eu não sei como isso afeta o jogo em si, e então eu não posso colocar meu dedo nisso. Desculpa, eu tinha pouco tempo pra jogar esse jogo e eu só queria pegar um personagem e uma forma de jogar rápido pra eu me acostumar e me adaptar antes que os servers acabassem caindo. Talvez se esse teste tivesse mais alguns dias eu teria tentado, mas não deu tempo pra mim, infelizmente. Então, eu não sei exatamente como é mexer com outros personagens com outras técnicas além da técnica do Shadow. Uma coisa que eu acho legal desse jogo é que você tem os personagens do Sonic normal, tudo bem, e enquanto você mexe neles, escolhe eles, tem uma música específica, mas quando eu escolhi o Joker, começou a tocar a música de Persona 5, que é o jogo de onde esse personagem vem. E eu esqueci de falar, mas foi vazado, acho que pela própria SEGA, que no futuro, quando o jogo lançar, vai dar pra customizar os personagens. E eu falo isso porque meio que a SEGA já mostrou que uma das DLCs vai ser as skins da série do Sonic Prime, que tá na Netflix, as outras versões dos personagens, sabe? Ok, eu vou falar dos carros agora, desculpa. Ok, igual o Sonic Team Racing, você pode customizar os seus carros, cor, roda, esse tipo de coisa. E eu não sei se eu não me engano também assim no Team Sonic Racing, mas igual os personagens, eles têm diferentes eles são focados em diferentes coisas dependendo do seu carro. Eu peguei esse aqui,
Mas eu também depois fui usar a prancha e... Olha, na minha opinião, eles não mudam muita coisa. De novo, talvez se eu jogasse mais que nem eu joguei Team Sonic Racing e consegui notar a diferença, a minha opinião mudaria, mas pelo que eu joguei, não mudou muita coisa. Mas eu acho bastante legal que você possa customizar seus carros e colocar seus personagens do jeito que você quiser, porque faz o player se adaptar melhor. Então achei bastante legal da SEGA eles continuarem com isso. Após escolher tudo isso, você é mostrado a seleção de copas, que aqui não tem muitas, a SEGA só deixou uma para você jogar, mas você pode escolher pelo menos o jeito que você quer jogar eles, que é no modo... que é mais ou menos que nem o Mario Kart, sabe? Que você pode escolher entre o fácil, médio, difícil, modo espelho e modo impossível. Mas aqui você pode escolher entre modo... Fácil, médio e difícil? Com os outros modos de jogo provavelmente só desbloqueáveis se você comprar a versão completa do jogo. Ou a versão normal mesmo. Uma mecânica nova que eu realmente não acredito que estava no Team Sonic Racing, eu imagino que isso seja algo totalmente novo desse jogo, é a mecânica de rivais, que eu gostei bastante. Basicamente, quando você escolhe seu personagem, a sua tela vai apitar e vai mostrar um rival aleatório. E ele basicamente serve como o seu segundo objetivo. Você, além de ter que vencer a corrida, você também tem que vencer esse adversário. Uma versão desse adversário que vamos dizer que é o modo normal, e tem a versão que é o modo difícil, que é um outro rival, só que mais adaptado. Mas eu acho que a parte dessa mecânica que brilha mesmo são as interações exclusivas que cada personagem tem com um. Ou seja, no início da corrida, se você escolher o Shadow e falar com o Sonic, ele vai ter uma conversa específica. Agora, se você usar o Shadow e falar com a Amy, vai ter outra, e vai ter outra, e vai ter outra, etc. Cada personagem que você controla tem um diálogo diferente dependendo do rival que você vai correr contra. E não é só isso, você consegue ver as reações deles no meio do Grand Prix, ou seja, se você venceu a primeira corrida, você pode ver o tom de preocupação dele, e no final da corrida, o diálogo de decepção dele. Não só isso, mas no meio da corrida mesmo, se você ultrapassar ou jogar alguma coisa no seu rival, vai rolar um diálogo específico do personagem contra o personagem que você controla. Isso é uma versão mais atualizada e com mais diálogos e, na minha opinião, vamos lá, um pouquinho melhor do que a versão do que tinha no Team Sonic Racing, porque no Team Sonic Racing tinha uma coisa parecida, mas eram diálogos bem menores. Agora, sobre as pistas, a gente só teve as pistas da primeira Copa Pistão, ou seja, se não me engano, umas 5. Se não me engano, era isso, 5. E... ok, eu tenho uns probleminhas com elas. Antes de mais nada, os cenários são bem bonitos, bem legais. As pistas originais feitas para esse jogo, que até onde eu me lembre eram adaptadas de outros jogos do Sonic mais clássicos ou que não eram da era 3D, são bonitas até. O lance é que às vezes eu acho que eles não é que eles não são detalhados, mas às vezes eu acho que, por exemplo, tem uma que é colorida, que ela é bonita, só que às vezes eu queria que tivesse mais detalhes, assim, mais coisas pra ver, além da coloração, digamos assim. De novo, ela é uma pista bonita de se ver, mas eu queria que tivesse mais coisa nela. E aí apareceu um anel na minha cara
e eu fui transportado para outro mundo e as coisas ficaram totalmente interessantes. Pois é, a mecânica Crosswords não é só pelos infinitos crossovers que esse jogo tem e vai ter no futuro. Realmente, quando você está numa parte específica da pista, você pode escolher entre um portal aleatório ou um portal específico que foi programado para essa pista. Isso, claro, se você estiver em primeiro. E eu tenho certeza se é isso, mas eu tô jogando Sonic and the Secret Rings há um tempinho e nesse jogo tem uma fase de dinossauros, apesar de que o tema era Egito. Enfim. E eu tô gostando desse jogo, então é legal ver uma referência. Eu imagino pelo menos que seja uma referência a Sonic and the Secret Rings. Eu acho bem legal. E não tem só esse, tem outros que eu não lembro de pegar referência ou eu esqueci agora, desculpa. Mas tem várias pistas dentro de pistas ou dentro daqueles anéis. Porra, essa parte não foi nem tipo eu tentando fazer comédia, eu realmente confundi os dois. E eles deixam a parada muito mais diversa e criativa. Eu gosto de como eles meio que tecnicamente juntaram, crossaram pistas, sabe? Eu acho que é um toque legal. E nessas pistas tem uma chance desse guaxinim maluco mudar algumas regras, aumentar algumas coisas, deixar o seu boost com mais busto e... Enfim, é uma maluquice, deixa essa parte das pistas deixa tudo mais frenético. Caso tenha ficado meio confuso, nessas pistas pode ter uma chance desse guaxinim aqui mudar alguma regra ou deixar a pista mais divertida, mais difícil de ficar em primeiro. Seja dando itens, colocando obstáculos, etc. O meu problema com algumas pistas é que talvez seja um lance de se adaptar, porque antes disso eu só jogava Mario Kart e às vezes um pouco de Crash, mas essas partes do seu carro voar ou do seu carro ir pra água é meio difícil de controlar pra mim. Eu acho que... Eu sei lá, parece que o controle fica mais duro e eu não consigo movimentar direito essas partes. Outra coisa que tem a ver com os controles, que talvez seja adaptação mesmo, é que, por exemplo, tem uma fase do Sonic Forces, e de novo, eu acho bem legal que eles coloquem fases de jogos mais polêmicos ou controversos da franquia, porque tem gente que gosta desses jogos. Por exemplo, eu gosto de Sonic Forces Lost World, tô bem feliz de ver essas coisas aqui, mas eles decidiram usar aquela fase que na maioria das vezes é basicamente uma rampa. Se não me engano tava na DLC do Shadow também, que é muito escorregadia no Sonic Forces. Aqui nesse jogo também é muito escorregadio. Eu realmente não consigo direito deixar o carro no lugar certo sem deixar ele cair. Isso é um problema que eu também tenho no Sonic Forces, na verdade. Outro lance que eu não curti muito, e eu sei que vai ser bastante controverso, é que tanto essa fase do Sonic Forces quanto a fase do Sonic Unleashed, bem legal que tem uma fase baseada nela aqui nesse jogo, ela é meio que... Não é que ela é meio parecida, ela é totalmente parecida, principalmente a do Sonic Unleashed, que eu notei mais, com a primeira fase do jogo Sonic Unleashed. E, de novo, não tô dizendo que eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V e ficou por isso mesmo, mas é que parece aqueles mods de Sonic que coloca o Sonic com skin de carro e fica só por isso mesmo. Não tô dizendo que tá faltando esforço, eu só tô dizendo que é uma escolha de level design que eu não curti muito. No final de cada pista, você ganha, acho que dá pra chamar de tickets, com um número baseado em como você se comportou durante a pista. Com esses tickets, você consegue comprar arte ou pintura pro seu carro, consegue comprar peças pro seu carro customizado, e eu acabei de perceber que eu esqueci de falar que dá pra customizar carro nesse jogo. E também dá pra usar upgrades, que eu também não tive espaço pra falar
nesse vídeo até agora, então vou ser bem breve. Basicamente tem um monte de upgrade que você pode usar, desde usar item no início, tipo, se você consegue usar aqueles itens que são tipo os cogumelos do Mario no início, não só ele, mas você pode usar vários outros itens, você pode ter um boost maior, você pode ser um pouco mais imune a ataques, no sentido que quando você leva dano, o tempo pra você voltar diminui. Enfim, tem um monte de coisa, eu tô mostrando aqui na tela porque esse vídeo tá ficando muito grande, mas é basicamente isso. Os upgrades são bônus adicionais que deixam a experiência mais fácil pra você, além de mais criativa e divertida. Beleza, agora eu só vou falar do modo online e eu finalmente... Caraca, é você é o... Porra, esqueci. Carai. Ash Ketchum. Ok. Cara, esse vídeo vai dar um trabalho danado pra terminar. Ok, pra ir direto pro meu veredito final, eu vou ser breve. Basicamente, no primeiro dia do teste, o Coringa tava na sessão de personagens, mas ele tinha um relógio no ícone e você não podia usar. Até que no dia 3, ele finalmente foi desbloqueado e a gente podia jogar com ele, junto com o próprio evento do mesmo. E o evento era obrigatório, você não podia fazer o modo online comum. Se você quisesse jogar online, você tinha que jogar o modo evento por um tempo. Ele funcionava assim: você era sorteado em 3 grupos. Podia ser o grupo do Coringa, o grupo do Morgana ou o grupo da Sumire. Personagens de evento crossover de Persona 5 Royal. Tipo, o Coringa era o único jogável, mas ainda assim era legal ver eles no jogo de qualquer forma. Esses times tinham, além do foco principal, que era vencer a corrida, eles tinham uma missão secundária, que podia ser algumas coisas tipo colete a maior quantidade de anéis na área ou bata no seu time pra ganhar um boostzinho a mais, entre outras coisas. E dependendo do seu placar, ou seja, se o seu time, um deles estiver em primeiro, outro em sétimo, outro em segundo, outro em quarto, se por a maioria estar mais ou menos em primeiro lugar, você ganharia mais pontos. Mas se o time rival tivesse feito o objetivo mais vezes que você, eles poderiam ganhar um bônus e aumentar os próprios pontos e vencer vocês por número de pontos. E independente se você ficar em primeiro ou terceiro lugar, você e o seu time poderiam ganhar itens baseado na quantidade de pontos que você recebeu nessa partida. E os itens eram totalmente temáticos de Persona 5 Royal. Eram stickers, apelidos, cores, essas coisas. Eu tenho certeza que isso foi tirado de Team Sonic Racing e eu gostava bastante dessa temática em Team Sonic Racing. Claro, era frustrante quando você ficava em primeiro nesse grupinho e não conseguia, e então seu time perdia, mas é legal ver isso de novo de uma nova forma, meio refrescante. O modo online normal, que podia ser jogado depois que o evento terminasse, é basicamente várias partidas aleatórias na qual vocês competem para ficar em primeiro. Bem normal, bem comum, tranquilo. É legal falar também que esse jogo tinha mecânica de ranks, que é bem comum em jogos de corrida e tudo mais. E eu consegui ficar rank C. Esse jogo também tem modo relógio, ou contra-relógio, como você queira chamar. E eu nunca curti muito jogar eles, nem mesmo no Mario Kart, principalmente porque eu não sou muito bom, então eu joguei muito pouco e não curti, mas não é muito pelo jogo em si, sim porque eu só realmente não curto muito modo contra-relógio. E, bom, eu acho que eu já vou começar a dar minhas conclusões finais. Tinha algumas coisas que eu deixei de fora, que eu não consegui
Às vezes eu nem consegui tentar, né? Por exemplo, tinha uma história que estava bloqueado por causa que era só um teste para tentar o modo online, mas também tinha algumas coisas, tipo o modo missão, que tinha aquele negócio do caos, mas pelo que eu entendi, é uma parada que é bem parecida com o negócio do Joker, que é aquelas coisas que jogo online tem, que é mais focado em online mesmo. Não que esse jogo vai ser totalmente focado online, eu só tô dizendo. Uma coisa que eu meio que senti que tá diferente de Team Sonic Racing, que eu queria que tivesse parecendo que nem o Team Sonic Racing, desculpa se eu tô comparando muito eles, não é que eu quero que seja uma cópia exata, total dele, não é nada disso, mas é que um bagulho que eu realmente gostei quando eu joguei esse Team Sonic Racing é que a tela do jogo, eu não sei se é porque não sei se é por causa do jeito que o Sonic ou o personagem que você controla tava colocado, mas eu sentia que o mundo era mais expansivo. De novo, talvez seja porque eu tava jogando no PlayStation 4 e jogando no Switch, mas eu consegui olhar pro cenário e tinha muita coisa expansiva que tava meio que fora ou dentro da pista. É meio confuso de dizer. Basicamente, não sei se é por causa do jeito que as pistas eram feitas no Team Sonic Racing, mas eu só tô com saudade de o quão expansivo e o quão cheio de coisa os mapas eram, comparando eles com o Sonic Racing Cross Road. De novo, não dizendo que ele não fez um bom trabalho, só tô dizendo esse sentimento que eu senti um pouco agora. Desculpa se não deu pra entender e sou meio irritante. As consequências de fazer um vídeo sem roteiro. Ok, veredito final. Olha, o jogo tá parecendo bem bacana, bem legal. Eu me diverti jogando ele. De novo, tem esses problemas que eu falei sobre as pistas e tudo mais, mas a maioria deles é só questão de me adaptar. E olha, tá bem legal, parece um clone de Mario Kart bem da hora. E quando eu falo clone, eu não quero dizer num sentido pejorativo. Vários jogos imitaram a forma tradicional de Mario Kart e eles são muito bons. Tem gente que fala que eles são até melhores que Mario Kart. Eu já vi gente falando que o Team Sonic Racing era melhor que Mario Kart 8. Se eu concordo ou não é outros 500, mas esse jogo eu já tava com umas expectativas não enormes, mas eu já tava esperando que o jogo ia ser legal, pelo pouco que a gente já conseguia ver. Eu tava hypado pra jogar esse jogo com os meus amigos no modo online, a gente jogou, tá bem legal. Teve sim umas quedas de por exemplo, tinha momentos que tinha gente que saía do jogo antes de começar, sem escolher, tipo, no meio da partida mesmo. Mas eu acho que isso tem a ver com ser uma beta que estavam testando como os players iam jogar e testando pra configurar as coisas e tudo mais. Mas, tá legal o jogo. Eu me diverti jogando ele até o tempo esgotar. É só uma pena que todos os itens que eu peguei e tudo mais, eles não são transportados pro meu save. Então, se um dia eu comprar o jogo, eu não vou ter os mesmos save da beta. Mas tá tudo bem. Agora, eu compraria esse jogo quando ele lançasse? Eu não tenho certeza. De novo, não é sobre o preço do jogo em si. No Brasil, o jogo é salgado por natureza mesmo. Eu já me acostumei com isso. O lance é que eu já tava esperando por 2 jogos de corrida antes mesmo da beta desse jogo lançar, que era o Kirby Riders e o Mario Kart World. Um deles já lançou, agora eu só preciso do Nintendo Switch 2. Mas quando você compara o preço e o possível preço do Kirby Riders, você vê que vai sair muito mais salgado ainda, né? E, de novo, não é que eu não seja hypado para esse jogo, nem nada. Eu não tava tão hypado assim, eu tava mais... O hype veio porque eu ia jogar mais com os amigos e misturou esse hype com o fato de que poderia ter vários crossovers diferentes, como foi mostrado no Game of the Year há um tempinho atrás. Mas quem sabe numa promoção, ou se algum personagem
Eu não lembro se eu mencionei bastante isso, mas esse jogo vai ter vários crossovers, vai ter vários personagens, já vai ter a Hatsune Miku, o Bob Esponja, o Steve do Minecraft, vai ter um monte de gente ainda. E ainda vai ter mais ainda. Então, talvez se algum personagem que eu goste bastante aparecer, eu compre a versão Deluxe. Ou compre a versão normal e se for que nem o Smash Brothers, compra o personagem sozinho depois. Mas são motivos secundários do porquê não é muito provavelmente, mas tem uma certa chance de eu não pegar ele tão cedo assim. Mas enquanto a você tá interessado nesse jogo, você vai comprar a versão completa ou vai esperar a demo que foi anunciada enquanto estava fazendo esse vídeo? E eu espero que esse vídeo ainda tenha servido de alguma coisa para você. Bom, de qualquer forma, eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui. Se gostou do vídeo, deixa um gostei. Se não gostou do vídeo, deixa um não gostei. E se você tiver alguma dica, algum feedback, escreve aí nos comentários. Pode ser uma frase engraçadinha, ou uma crítica construtiva, ou destrutiva também. É isso aí. Eu sou o Mimic e nos vemos em outro vídeo. Agora, se me der licença, eu vou fugir da polícia.